Começa agora. Começa agora. Papo Aberto CN. Papo Aberto CN. Nós espalhamos o amor pelo ar. 14 horas pontualmente. Boa tarde para você que está sintonizado na Rádio Canção Nova, no coração do Vale, FM 95.9. Como é bom estar aqui nessa tarde e ter a sua companhia. Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho de 2024, e até 2h57 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, e meu parceiro André Somensari fazemos companhia para você aqui no programa Papo Aberto CN. Com muito carinho, hoje nós vamos conhecer mais uma história de vida de um convidado especial. Vamos saber de onde ele veio, sua infância, carreira, família, sonhos, lembranças. Enfim, queremos um papo aberto aqui na Canção Nova e eu quero convidar você para também participar conosco, mandando a sua pergunta, a sua curiosidade, o seu boa tarde pelo nosso WhatsApp, que já está liberado, 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Muito bem, 2 horas mais 4 minutos. Então vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Para você que está aí na sintonia da Rádio Canção Nova, eu vou fazer um breve resumo, porque a história toda quem conta aqui é o convidado, né? Ele é homem natural de Jacareí, esposo, pai, formado em Direito com pós-graduação em Terapia Cognitiva Comportamental, é psicanalista e atua como terapeuta em São José dos Campos há mais de uma década. Ele teve um encontro com Deus, mas antes disso, ainda adolescente, teve um período de dependência química por um tempo que fez com que seus sonhos fossem deixados de lado. E por conta disso, quase perdeu tudo. Mas Deus o puxou pelo braço e hoje é ele que ajuda outras pessoas que vivem em situações semelhantes. Nosso convidado, minha gente, é missionário. Ele tem uma bela missão. Ele é idealizador e fundador do Ministério Mais Que Vencedores da Diocese de São José dos Campos, que atende dependentes químicos, depressivos, ansiosos, enfim, pessoas que precisam de ajuda. E a estrutura é essa, né? É buscar a reinserção social, a reestruturação da família, a recuperação, o bem-estar daqueles que precisam e vivem hoje uma situação que ele viveu. Então ele sabe na pele o que as pessoas muitas vezes sofrem e hoje ele busca ajudar essas pessoas e também essas famílias. E aí, já sabe quem é o nosso convidado? Você que nos acompanha em nossas redes sociais já sabe. É ele, Marcelo Bosco. Marcelo, que alegria te receber nessa tarde de quarta-feira aqui na Rádio Canção Nova. Você que já é de casa, né? Seja bem-vindo, boa tarde. Vanessa querida, boa tarde a todos que estão ouvindo a Rádio Canção Nova. Muito boa tarde, que Deus os abençoe muito. Alegria, viu? Fiquei tão feliz de te ouvir falar. Foi tão bonito a introdução. Muito obrigado. E é estranho alguém contar um pedacinho da nossa história, não é, Marcelo? Porque às vezes a gente não tem dimensão da importância que nós temos quanto história, né? E esse programa, eu lembro quando a gente trouxe essa proposta, é exatamente valorizar a história de cada um, seja ela qual for, né? E eu acho que nós precisamos, né, ter esse olhar sobre a nossa vida. A sua história, muitas vezes, você que nos acompanha, pode dizer, não, minha história não tem nada, não tem nenhum significado para ninguém. Ah, eu sou muito falho, eu errei muito. Mas, meus irmãos, todos nós erramos, né? E às vezes pelo erro a gente se recupera, a gente tem aí, né, uma forma de dar a volta por cima e se reergue. Agora, muitas vezes o que a gente não pode é continuar, persistir nesse erro, né? Mas errar é humano e muitas vezes esse nosso erro faz muitas pessoas perceberem que elas também têm aí o seu up, né, para melhorar, para ser pessoas diferentes, né? Exatamente, a gente pode usar aquilo que viveu, né, nossa experiência de vida, para ajudar a outros, né? Sim. Saindo dessa condição em que estávamos e fazendo a vontade de Deus, né? Buscando aquilo que Deus quer para nós. Com certeza. Ô Marcelo, o nome do programa é Papo Aberto. E aí, o pessoal pode perguntar o que quiser aqui? Pode sim, eu tô aberto. É um livro aqui. Aberto aqui? A gente brinca aqui. Que tem, graças a Deus, até hoje ninguém diz que não, né? Porque se disser que não, o pessoal vai mandar mesmo assim, né? Você que quiser participar, mandar o seu boa tarde. Você que conhece o Ministério Mais Que Vencedores, né? Talvez já tenha aí, de alguma forma, sido atendido, né? Ou já ajudou, enfim. Você pode mandar pra gente seu boa tarde, seu agradecimento aqui pro Marcelo Bosco pelo 12 30 19 8801.
1230198801. Participe conosco. E claro que a gente começa do início, né? Eu dei aqui dizendo que uma introdução, dizendo que você nasceu em Jacareí, mas eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente aí onde você nasceu, cresceu, quem são seus pais. Conta um pouquinho pra gente desse início da vida do Marcelo. Conta sim, Vanessa. Eu sou nascido e criado em Jacareí, moro lá até hoje, né? É a minha cidadezinha do coração lá, onde eu fui gerado e onde eu ainda sou amado. Eu amo muito a minha cidade, ela é simples, mas é uma grande cidade, assim, eu tenho grandes amigos e minha família ainda lá. Alguns familiares, porque meu pai e minha mãe hoje já estão nos braços de Deus. E eu nasci ali no centro da cidade, perto da rodoviária velha, numa rua chamada Irmãos Cachuté. E cresci por ali mesmo. Logo, com 6 para 7 anos, meu pai trabalhando na Embraer. Meu pai trabalhou uma vida inteira dentro da Embraer. Ele adquiriu uma casa na Vila Formosa. E para lá nós fomos buscando uma vida melhor. E crescendo como uma criança bastante ativa, eu gostava de brincar na rua, jogar futebol. Naquela época nós tínhamos mais acesso, né? Ficava muito mais tempo na rua do que dentro de casa. Ah, então você brincou bastante na rua, Marcelo? Muito, muito mesmo. Aí, era aqueles bagunceiros que apertava a campainha e saia correndo? Exatamente, de pular no quintal dos outros para buscar frutas e tudo. Graças a Deus, em frente à minha casa ainda havia um centro comunitário, até hoje está lá, Centro Comunitário da Vila Formosa, então muita atividade esportiva. Sim. Acabei me tornando um esportista, um atleta, em função disso também, porque isso contribuiu para que eu jogasse futebol, vôlei, fizesse atletismo e competisse pela minha cidade, enfim. A minha infância e adolescência foi de muita felicidade. Ai, que bacana. Agora conta pra gente, você é filho único, você tem mais irmãos, como é que é isso? Hoje eu tenho uma irmã, se chama Letícia, ela é 7 anos mais nova do que eu, mora lá em Jacareí, com a graça de Deus, já casada também, e tenho 2 sobrinhos que são os filhos dela. Sou casado com a Tatiana e tenho uma filha que se chama Mariana, já de 27 anos. Olha só. Agora, sua irmã, vamos ainda para sua infância aí, segura aí. A infância, você e a sua irmã Letícia se davam bem? Como é que era o relacionamento de irmãos ali? A gente se ama muito. Até hoje, com a graça de Deus, nós crescemos assim, com muita alegria. Minha família era uma família muito grande. Esse ano, a gente passou pela perda do meu pai. Ele faleceu agora dia 1º de março. E isso nos uniu mais ainda. Então a gente é muito próximo um do outro, se fala quase todos os dias. Somos muito unidos mesmo, com a graça de Deus. Ela é mais jovem do que eu, então é 7 anos mais nova, mas é uma grande mulher também, mãe, estudiosa. Ela trabalha com construção hoje e uma série de atividades, dá aula aqui em São José dos Campos também. Que é uma legal. pessoa muito ativa. Olha só. Ô Marcelo, agora conta um pouquinho pra gente aí. Você tem lembranças de quando você era criança ainda ali? Você tem algum fato que marcou, alguma peraltice? Papai com a mamãe era muito bravo, como é que era isso? Nossa, eu tenho lembranças maravilhosas, Vanessa, mas eu era muito peralta mesmo. Então eu tenho lembranças, por exemplo, eu subia no muro da casa da minha avó para andar em cima do muro. Jesus. Exatamente. Adolescente, né? 9, 10 anos, aí pré-adolescente ainda. E um dia eu caí em cima de um cactus, de um espinheiro enorme. Meu Deus. E a minha avó ficou mais de 4 horas tirando o espinho do meu bumbum, das minhas costas, pernas inteiras. Eu fiquei todo picotado de espinho, sabe? Então, lembranças maravilhosas, né? Naquela época, brincávamos muito na rua. Sim. Então, entrávamos nos quintais dos outros, pegávamos frutas, brincávamos com os cachorros, eu gosto muito de animais, e também jogávamos futebol nas ruas, antigamente, né? No meio da rua. Só parávamos para os carros passarem, né? Então, a gente era, na minha rua e ali no centro da cidade, havia muitas crianças. Então, nós fazíamos festas juninas, tínhamos muitas atividades de rua mesmo, com toda a população, com os vizinhos, com os amigos, né? Então foi uma infância muito boa. Você comentando agora dessas atividades de rua, né? Eu me lembro que época de Copa, né? Nossa, a gente pintava a rua, né? Era assistir o jogo todo mundo junto, né? Exatamente. Eu acho que a gente hoje sente falta, né, dessa questão. A gente quase não vê ninguém nas ruas mais, né? E com certeza, moro em Jacareí, eu tenho certeza que aquela região, o pessoal colocava os banquinhos na porta das casas, não era? Olha só que gostoso. E agora conta uma coisa pra gente, ô Marcelo. E na escola? Como é que essa peraltice continuava na escola ou não? Na escola você era regradinho ou era o menino da diretoria ali nos primeiros anos ali?
Olha, no início eu era bem regradinho também, porque eu gosto de estudar, eu sempre gostei da escola. Mas já na entrada da adolescência, como você disse, eu tive problemas e em função desses problemas que vivi, eu tive contato com as drogas e aí acabei sendo o que frequentava a diretoria, né? O que dava problemas na escola, o que aprontava, matava a aula, ficava pro lado de fora. E eu estudei em colégios muito bons em Jacareí, eu estudei no Silva Prado um tempo, mas antes ainda estudei no Teresa Porto Max, bem pequenininho, da pré-escola até o final, até ali a metade do ano fundamental, da 6º, 7º ano. Depois eu fui pro Silva Prado e aí fui pro Maria Augusta, uma escola que nem tem mais hoje. Nossa, estudei lá. Uma escola muito boa, né? Agora é uma escola municipal. Isso mesmo. Olha que legal. E ali terminei o meu ensino médio, técnico, e daí fui pra faculdade. Mas eu gostava muito da escola. Fiz muitos amigos, tenho amigos da escola, do colégio até hoje. Olha que legal, isso é muito bacana, né? O Marcelo, o Miguel Palma tá aqui mandando um abraço. Boa tarde, Vanessa, tá lá acompanhando. E você continue participando, daqui a pouquinho a gente coloca que tem áudio aqui também dos ouvintes, pessoal curioso, hein? Deus abençoe, Miguel. Ô Marcelo, agora conta uma coisa pra gente, né? Como eu disse aqui, então, você teve realmente aí uma infância que brincou, aproveitou, curtiu ali, né? Mas esse período da adolescência na sua vida, né? Eu disse aqui que foi um período que realmente teve algo que marcou realmente aquele momento ali, né? Que muitas vezes a gente, como adolescente, a gente tem os momentos de revolta, os momentos... Enfim, isso acontece, né? Não com todos, mas alguns acontecem. Conta pra gente como é que foi essa fase da sua vida. Chegando na adolescência, dizem os meus amigos e as pessoas que participavam da minha vida que eu jogava muito bem futebol. Eu fui um bom jogador de futebol. E aí, numa época da minha vida, o Corinthians quis me contratar. E aí isso foi até Jacareí para me contratar lá na minha casa, um representante do Corinthians, né? Isso. Só que naquela época, os jogadores de futebol não tinham essa mesma visibilidade e havia um certo preconceito. E minha mãe falava assim, bola não dá nada, não vai ser jogador de futebol nada. E meu pai falou, não vou deixar ele ir para São Paulo. Isso me frustrou muito, né? Então, eu aí com 12 anos, 11 anos, querendo contribuir de alguma forma com a minha carreira e inclusive com a minha família, mas de certa forma, por amor e não por um outro motivo, fui impedido porque os meus pais queriam que eu ficasse mais próximos deles. E eles já haviam ali uma certa rebeldia, né, uma certa bagunça intensa. Então eu falei, nossa, esse menino longe da gente, não sei como é que ele vai ser, né? E aí essa questão da frustração por não ter ido gerou em mim um sentimento de revolta. E logo em seguida, por uma situação financeira, familiar, que eu me lembro bem, uma crise no país, meu pai, eu sempre estudei em escola particular, meu pai teve que me tirar de um colégio particular e me colocou num colégio do Estado. E esse colégio do Estado, então, foi um susto para mim, porque ali eu não conhecia ninguém, tive que fazer uma readaptação. Sim. E com tudo isso eu havia vivido também um momento muito dramático na minha pré-adolescência. Por volta de 10 anos de idade, numa viagem com muitos amigos e parentes, eu sofri uma tentativa de abuso. Só que nesta idade, eu não tinha 10 anos completos ainda, eu não conseguia falar isso que tinha acontecido para ninguém, porque eu pensava que o errado era eu e não o errado eram os outros. Então, a partir desses episódios na minha vida, eu fui ficando extremamente frustrado e agressivo, né? Então, eu tinha vontade de machucar quem tinha me machucado. Mas, como eu era de uma boa família e isso não era algo condizente, então eu acabei optando, sem pensar e sem perceber, por machucar a mim mesmo. E aí eu fui fazer as experiências de drogas a partir dos convites que a gente tinha na escola mesmo, com os próprios parceiros ali. Comecei fumando cigarro e depois, logo em seguida, aí, antes dos 12 anos de idade, já tive o meu primeiro contato com a maconha. Meu Deus, né? E é tão complicada essa questão que você coloca, né? Porque muitas vezes a gente vê isso no jovem, né? Essa oferta que ela existe, né? E como você disse, começou pelo cigarro, é inofensivo, entre aspas, Exatamente. né? Exatamente, naquela época ainda era muito mais acessível, né? Sim, até porque muitos pais, né? Já tinham, já era algo
comum dentro das casas. Às vezes acontecia isso. Então olhava, se meu pai faz, também vou fazer. Isso né? mesmo. Agora, Marcelo, esse momento que você começa a ter esse contato com as drogas, como é que fica isso na sua casa? Seus pais percebem ali logo no início? Como é que foi esse começo? Ou ali no começo você conseguia disfarçar e aí as coisas caminhavam do mesmo jeito? Normalmente os pais no início não percebem. E os meus também, a minha mãe cuidando da casa, da minha irmã e também de mim. Morávamos aí em frente à casa dos meus avós, as minhas tias, muito próximos. Era muita gente na minha casa e ainda no início, nas primeiras experimentações, o objetivo era fazer parte de um grupo, era me inserir de novo nessa nova escola. Pertencer, né? né? Exatamente, busca de grupos e de pertencer. E aí, com o passar do tempo, a necessidade de ter mais droga e uma droga mais forte foi se apresentando dentro do meu organismo. Então, com 15 anos de idade, aí bem jovenzinho ainda, eu já fazia uso de cocaína. Meu Deus. E aí eu já estava em outra escola e a minha família já havia me tirado. Então, com 15 anos, meu pai e minha mãe já percebiam, já sabiam de algumas coisas, muito frustrados, né? Decepcionados comigo, eu querendo mudar a minha vida. Eu ainda, graças a Deus, eu ainda era atleta, então eu praticava esportes na minha cidade e isso me ajudou muito, me manteve saudável e não fez com que as drogas me destruíssem muito rapidamente, né? Mas não também me tirou das drogas, mesmo praticando esportes, mesmo tendo atividades quase cotidianas, eu treinava fora, tudo, cada vez mais eu fazia abuso de substâncias. E aí me inseria nesses grupos que também faziam. E isso fazia com que eu abusasse ainda mais. Então eu abusava do álcool, né? Me lembro de épocas em que nas próprias festas juninas da nossa cidade, nós comprávamos bebida e bebíamos exageradamente. Nos carnavais, né? Já bem jovenzinhos. Então, o objetivo passou a ser não mais a diversão, mas agora passou a ser o uso de substâncias. Então, nós vamos sair para beber, nós vamos sair para fumar maconha, nós vamos sair para fazer alguma coisa, né? Então, quando isso se torna realidade na vida de um adolescente e de um jovem, nós já vemos instalado a problemática da dependência, porque ele muda padrões de comportamento, né? Então, outrora eu saía para me divertir, para ir no cinema, para passear com os meus amigos, tudo. Agora, isso era secundário, não era mais o objetivo. O objetivo agora era sair para fazer o consumo de substâncias. E como é que era esse convívio em casa diante dessa realidade? Porque pelo que você comentou ali, o Marcelo na primeira fase, antes de conhecer ali esse mundo das drogas, tinha um contato ali com os pais, com os amigos na rua, com a própria irmã ali, enfim. Isso também, houve um afastamento de vocês ali? Essa relação mudou? Sim, com o crescer do abuso de substâncias, houve um afastamento natural, né? Os meus pais muito decepcionados e buscando ajuda. Eu amo meu pai cada vez mais, porque meu pai foi se formar, meu pai é economista de formação base, e aí ele foi se informar sobre dependência química, sobre prevenção às drogas e instalou nas empresas aqui no Vale do Paraíba programas de prevenção, viajou 5 países para falar contra as drogas, viajou o mundo inteiro. Meu Deus! Exatamente, ele foi estudar com o objetivo de libertar o filho. Que lindo isso, Meu pai Marcelo. nunca desistiu de mim. Então, olha, veja, eu tenho o primeiro contato com as drogas antes dos 12 anos e eu vivo a libertação das drogas com 32 anos e 11 meses. Então, 20 anos depois. 20 anos. E o meu pai nunca se cansou. Ele nunca desistiu de mim. Isso é uma coisa que eu falo para todos. Não desista dos seus, né? Porque o meu pai não... Muitas vezes, Vanessa, eu desistia de mim. Eu desejo de morte porque eu vendo a minha mãe chorar, vendo a minha irmã sofrer, vendo meu pai bravo comigo, né? O provedor de casa, trabalhava o dia inteiro. Ele chegava em casa e a minha mãe contava o que eu havia feito e como eu estava e como a minha vida ia se degradando. Ele ficava decepcionado. Mas eles nunca desistiram de mim. Mesmo quando eu vivi os piores momentos, eles nunca desistiram de mim. Isso é muito importante para mim. Que lindo isso, né? Então, é realmente esse amor. Por isso que a gente sempre fala, né? Os pais, eles são base mesmo, né? E às vezes eles se culpam tanto, né? Sim. Eu falo, eles não, nós quanto pais, né? A gente se culpa tanto por tudo que acontece com os nossos filhos, né? Mas a gente às vezes não sabe o que fazer para ajudar
ajudar, né? Mas desistir, eu acho que não é a palavra de pai e de mãe, né? Não, acho que não faz parte da nossa vida, né? Não faz parte. Olha só que lindo. Ô Marcelo, mas então começa ali 12 anos, antes dos 12, e isso vai se arrastando mesmo até os 32. Como é que foi esse período? Porque você se casou também, né? Você conheceu a sua esposa, a Tati, né? Isso, Tatiana. Foi nesse período ou não? Só depois dos 32 anos? Eu me casei com 36 anos. Então foi depois. Foi depois, exatamente. Mas a minha esposa, ela é minha prima de 3º grau. Ah, é? É. Então a gente já se conhecia. Eu digo que ela abusou de mim também. Olha que maldade. Que isso? Porque ela me beijou quando eu tinha 9 anos de idade, numa brincadeira familiar. Ai, meu Deus. E eu me apaixonei. E ela tinha 8. Ela é 1 ano mais nova do que eu. Olha a Tati. Veja só. E eu me apaixonei e me encantei por ela a partir daquele momento. Só que nossas famílias, mesmo sendo parentes, eles foram morar fora de Jacareí. Então nós não tínhamos muito contato na adolescência. Já na idade adulta, nós nos reencontramos. E ela era uma jovem extremamente bonita, moderna. Ela era motoqueira. Então ela andava em Jacareí de moto, viajava, mergulhava. Então ela foi mergulhar em Fernando de Noronha. Então para mim aquilo era extremamente admirável, né? Sim. Então aquela mulher chamava a atenção. E aí logo eu me aproximei dela e a gente começou a namorar. E a gente não conhecia Jesus ainda, né? Tinha uma experiência de vida, de outras vidas. Tati vivia uma realidade, ela era espírita em Jacareí, e eu já havia ido em todos os lugares, porque minha família, meus amigos, meus pais e todos os mais próximos tentavam me ajudar a libertar das drogas de todas as formas. Sim. Então tudo que você pode imaginar que era sugerido que eu fizesse, eu havia feito. Eu me lembro de um quadro bastante engraçado e interessante que o meu pai me trouxe a São José. Dizia que tinha uma senhora que rezava por pessoas e aí essas pessoas mudavam de vida. Então meu pai me levou a essa senhora e ela falou: se você continuar desse jeito, você vai morrer com 27 anos. E graças a Deus eu vou fazer 54 daqui a pouco. E aí ela me mandou tomar um banho com umas folhas. E aí o meu pai, eu já adulto, hein, Vanessa? Meu pai me dando banho e aí ela falava, jogue as folhas depois do banho num rio de água corrente. Lá em Jacareí passa o Rio Paraíba, né? Sim. Então, eu saí de casa e o meu pai deu aquela sacolinha pra mim de supermercado, cheia de folhinha, e o meu pai todo acreditando naquele processo, né? Coitado. Fiel àquilo. Esperança, né? Exatamente, né? Nunca desistiu. E aí eu fui até a ponte pra jogar as folhinhas lá, a sacolinha na água corrente. E aí eu desci debaixo da ponte pra jogar a sacolinha. Quando eu desci, encontrei com 3 meninos usando maconha e lá mesmo eu fiquei, não voltei mais pra Meu cá. Deus do céu, olha isso. Então, eu digo que se não é Deus na minha vida, né, era só por misericórdia mesmo que eu poderia ter sido alcançado, né? Olha só. E eu vivi muitas coisas, mas também hoje, coisas que passam a ser engraçadas, né? Sim. Neste momento. Meu pai, durante muitos anos, ele foi presidente de um grande clube em Jacareí. Hoje ele tá pequenininho, menor, chama Elvira, mas ele era muito grande. Nossa, era famoso de Jacareí. E meu pai, por 15 anos, foi presidente desse clube. Então eram muitos eventos, muitas atividades, festividades, então shows, né, festas. E aí que tá, meu pai trabalhava muito para que esse lugar e as suas atividades fossem frequentadas pelo público, né? Fossem festas boas, bonitas e bem organizadas. E eu, filho dele, eu me aproveitava das facilidades que ser filho do presidente me dava. Sim. Então era uma... Tinha livre acesso. Isso, e era uma faca de 2 gumes para mim, porque daí eu tinha livre acesso à bebida, tinha livre acesso a outros lugares, né? Então, aos bares, às festas, mesmo de adultos. Então, adolescente eu entrava nos carnavais de adultos, porque eu era filho do meu pai e ninguém ia me barrar. E isso me fazia beber, me fazia entrar em contato com a bebida, entrar em contato com outras pessoas mais velhas que já faziam abuso de substâncias, né? Olha só. Ô Marcelo, agora conta pra gente aí, então,
esses anos aí você vive, né, infelizmente, com esse contato com as drogas, com a bebida, como você colocou, porque não tem como, né? As pessoas muitas vezes falam, não, mas eu só bebo. Gente, infelizmente, é uma porta de entrada. Um ou outro, uma hora você vai se esbarrar com as duas coisas ou até mais, né, Marcelo? Sem dúvida nenhuma. Você que é especialista nessa área aí, né? Isso. O álcool no Brasil já está definido pelas pesquisas científicas feitas que é a porta de entrada para as outras drogas, né? É a droga mais utilizada, né? E agora, depois da pandemia, nós vimos ainda um aumento, uma escalada das adegas nos bairros, né? Nossa, da demais. juventude bebendo em larga escala. Então, o risco é muito grande. E já naquela época, eu fazia abuso com intensidade. Só para que você tenha uma ideia, em alguns momentos, por exemplo, agora a gente não está com tanto frio, mas está entrando no inverno. Sim. Mas essa época de frio em Jacareí, eu tinha que beber para entrar no colégio. Então eu entrava às 7h30 da manhã, às 7h15 eu estava num bar já bebendo uma bebida quente para ir para o colégio. Mas isso com 15, 16 anos. Né? Então, veja que a intensidade do abuso foi se agravando cada vez mais, até que eu não tive mais condição de viver em sociedade. Mas mesmo trabalhando, mesmo jogando... Você trabalhava já nessa época? Você chegou a trabalhar? Isso, com 18 anos eu entrei também na empresa que meu pai trabalhava, numa empresa de aviões muito conhecida aqui, né, da nossa cidade, e lá comecei a trabalhar e desenvolver a minha carreira. Mas eu não conseguia ficar longe das drogas. Então, graças a Deus, eu jogava, e eu jogava muito bem. Então, eu jogava nas equipes, eu era contratado por equipes para jogar vôlei, para jogar futebol. E isso ainda me dava um certo equilíbrio. Mas quando eu saía para beber, era sempre de uma maneira intensa, de uma maneira abusiva, e por diversas vezes extrapolava. A ponto, muitas vezes, de ficar caído na rua. Isso aconteceu diversas vezes comigo, né? E aí, a Embraer, percebendo isso, tinha um trabalho maravilhoso de apoio aos funcionários, ela começou a sugerir que eu fizesse tratamento. Nossa própria empresa. Exatamente. E aí ela me internou por 3 vezes. Lembrando que o meu pai fazia parte dos recursos humanos, era o chefe de RH, então ele desenvolvia esse trabalho. Então, peraí, nós vamos ajudar os funcionários e também vamos ajudar o filho do Bosco. Meu pai era muito querido dentro da empresa, ele estava lá desde o início, trabalhou quase 40 anos dentro da empresa, então era extremamente significativo. E aí, eu também queria parar, Vanessa, isso que é importante, porque às vezes as pessoas pensam que o abusador, o usuário e o dependente, ele não quer. Mas a dor de não conseguir é tão intensa que faz com que eu use mais ainda, né? Pois é. E aí eu ia para as internações. Então eu fui internado pela Embraer por 3 vezes. Em clínicas de extrema qualidade, a melhor do Brasil. A Embraer mandava todos os funcionários, não era só eu, todos que tinham um problema, claro. Né? E eu fui, e ali eu comecei a entender melhor que isso era uma doença. Então, que não era uma sem-vergonhice, como todo mundo dizia. Né? Então, eu já abri os meus olhos para essa realidade. Mas, quando eu voltava, morando no mesmo lugar, vivendo as mesmas realidades, frequentando os mesmos ambientes e tendo os mesmos amigos, eu sempre voltava ao abuso. Olha só. Agora, Marcelo, como é que foi esse start na sua vida aí? Falar, ou mesmo esse ponto final nessa vida. Dizer pra você assim, olha, não dá mais, né? Por mais, como você disse, você já queria, mas não conseguia, mesmo tendo apoio, porque teve apoio, né? Porque às vezes a pessoa, mas eu não tive apoio. Mas sempre teve apoio dos pais ali, da família, né? Da própria empresa, né? Como você bem colocou. Amigos, sempre, todo mundo me apoiou. Mas não é, às vezes não é só esse apoio, né? Mas como é que foi dizer assim, não, ponto final, não aguento mais e agora é o momento? Foi você que disse ou foi o próprio Deus que falou, Marcelo, vem aqui? Então, foi preciso que eu chegasse no fundo do poço mesmo. Foi no fundo, então. E eu perdi meu trabalho, a credibilidade social, meus amigos, já não conseguia mais jogar, já não conseguia mais me conectar com pessoas, a droga agora me dominava completamente, então eu vivia para usar e usava para viver. Do acordar ao dormir, só pensava em substâncias. Meus pais, então, tiveram que trancar os cômodos de casa. Quando eu falo isso, outro dia uma pessoa me escutou falando e falou, Marcelo, eu não consigo enxergar isso em você. Meus pais, eles tiveram que trancar todos os outros cômodos da minha casa, porque eu roubava. Eu roubei o rádio-relógio que acordava o meu pai, a panela de pressão que cozinhava o feijão. Eu roubei o vestido da minha irmã, escumadeira de arroz. Eu trocava tudo por droga.
Então eu só fiquei com acesso ao quintal, o banheiro, a cozinha e meu quarto. Eu não tinha acesso a outros cômodos da minha casa, porque se eu visse alguma coisa de valor que eu pudesse substituir por droga, né, trocar por droga, eu faria. E aí os meus familiares também não mais me chamavam para nada, porque também nesses ambientes eu roubava as pessoas. Então eu roubava bolsas dos meus familiares, eu roubava uma série de coisas porque eu precisava de recursos para fazer uso. Então aquilo foi ficando extremamente delicado e insustentável na minha família. E aí eu já tinha sido internado mais uma vez, e eu já tinha sido internado agora na Fazenda da Esperança. Em Guará? Em Guaratinguetá, isso. E lá, aos 26 anos, 27 anos, eu fiz primeira comunhão e fiz o crisma. Sério? Isso. E que lá lindo. Eu conheci Jesus de uma maneira mais intensa. E então, lá era o paraíso, eu queria morar lá para sempre. Né, queria ficar lá, e foi me sugerido ficar. Eu queria fazer um caminho para a comunidade, para a própria fazenda, permanecer. Mas depois de 16 meses, eu me apaixonei intensamente pela minha esposa. Ela foi lá me fazer uma visita e a gente começou a se envolver. E eu resolvi sair da fazenda. Voltei para Jacareí e depois de uns 7, 8 meses, agora já trabalhando, conduzindo uma empresa, eu gerenciava uma empresa do meu pai e voltei a usar drogas tudo de novo. Mentira. Tudo outra vez. Sério? E pior ainda, porque aí eu destruía tudo, porque agora eu tinha recurso, eu gerenciava uma empresa, eu tinha acessos a dinheiro, a valores, né? A outras realidades. Então, por exemplo, eu tinha acesso ao galpão da empresa. Então eu fazia festas noturnas dentro do galpão, escondido, né? Porque o meu pai não ia até lá. Sim. E era eu que administrava. Até que chegou uma hora que foi insustentável mesmo. E eu perdi tudo. Eu perdi inclusive o meu relacionamento. Nós tínhamos marcado casamento, eu e a Tati, e ela desistiu do casamento. E nós tivemos um bebê. E eu perdi o contato com a minha filha. Perdi tudo. E aí, num determinado momento, eu estava num evento, numa festa, num churrasco, no final de semana, num sítio, e passando muito mal, porque agora eu bebia e usava drogas e com maior quantidade, porque eu queria morrer mesmo. O desejo do meu coração era que aquilo me matasse. Porque já tinha perdido tudo, Exatamente. Né? Eu já não tinha mais diálogo com o meu pai, ele não falava mais comigo. Aquele que nunca desistiu. Exatamente, só a minha mãe falava comigo. Minha irmã tinha ido embora da minha casa porque não aguentava mais ver eu maltratando, e nem com a minha família, assim, pouquíssimas pessoas. Todo mundo que me via continuava me amando, mas não aceitava o que eu fazia. Sim. E aí, numa estrada de terra em Santa Branca, eu bastante alcoolizado, eu me saí desse sítio para não passar mal perto dos amigos e das pessoas que estavam ali, para não causar vergonha, né? Então eu fui para trás de um carro e atrás de uma moita e passei muito mal ali, vomitei naquele dia, era um domingo à tarde. E quando eu saí de trás desse carro, eu me deparei de frente com a minha filha. Ela tinha 5 anos de idade. Meu Deus. A pé, sozinha numa estrada de terra. Mariana tinha um hábito de vir correndo no meu colo, era minha filha. E nesse dia, quando eu abri os braços para ela vir correndo no meu colo, ela ficou parada e não veio. Nossa. Foi a primeira vez que a gente se distanciou mesmo. E ainda ela era o único amor puro e intenso que eu tinha, porque todo mundo já tinha se afastado. Sim. E aí eu sou agressivo com ela verbalmente. Eu falo: o que você está fazendo aqui? No começo eu achei que era uma alucinação, porque ela estava sozinha, com 5 anos numa estrada. Sim. Mas minha sogra estava num sítio ao lado, numa outra festa. E ela conheceu o meu carro, a minha filha, e ela veio, se aproximou do meu carro. Meu Deus. E quando ela me viu passando mal, o meu rosto estava todo sujo de vômito, ela ficou com medo e se afastou. Eu achando que ela ia contar para o resto da minha família, lembrando que a minha esposa é minha prima, então a minha sogra é minha tia, então todo mundo ia ficar sabendo daquilo. Eu entro dentro do meu carro e começo a chorar. E vou em direção de Jacareí, e é uma ponte que divide as cidades. Sim. Eu paro o carro nessa ponte e falo: eu vou pular da ponte, eu vou me jogar daqui. Só que eu sabia nadar e era atleta. Eu falei: se eu me jogar daqui, eu vou sair nadando, né? Não vai acontecer nada, né?
E aí eu decido ali naquela ponte jogar tudo que eu tinha de droga. Cigarro, isqueiro, maconha, cocaína. Eu jogo tudo fora. E vou para minha casa, continuo chorando dentro do carro. Eu chego na casa dos meus pais, eu morava com os meus pais. Entro para dentro da casa, bastante alcoolizado ainda. E percebo que os meus pais não estão em casa. E aí, mais uma vez, eu olho para todas as portas fechadas, eu sem acesso. Eu não tenho acesso a outras portas, por exemplo, eu não tenho acesso à sala, eu não tenho acesso ao quarto da minha mãe, do meu pai, eu não tenho acesso à entrada, porque eu só entrava pelo quintal, eu só tinha acesso à cozinha, ao banheiro e ao meu quarto, e a porta do meu quarto estava arrombada, meu pai havia arrombado porque eu me trancava lá dentro para usar drogas. Agora, eu estou no meu quarto sozinho e eu resolvo rezar. Eu lembrei por alguns instantes daquele Deus que eu havia conhecido na Fazenda da Esperança. Eu me ajoelho bêbado no meu quarto e digo: se o Senhor existe, muda a minha vida. E eu dormi bêbado, alcoolizado, com a cabeça na cama e o corpo no chão. Passaram muitas horas, eu não sei quantas horas, e de repente meu pai e minha mãe chegam. E minha mãe abre a porta do quarto e fala: deita direito, nossa, que mau cheiro. Se eu me lembro como se fosse hoje, ela disse: se eu acender um fósforo aqui, explode a casa. Tamanha era o cheiro do álcool que do meu suor saía. E aí eu deitei direito, meu pai veio quase em seguida e abriu a porta. Eu fingi que estava dormindo, mas não estava. Ele fechou a porta, extremamente decepcionado, eu não conseguia olhar nos olhos dele mais, estava tudo escuro. Ele havia comprado uma TV de 14 polegadas pequenininha, que era a única coisa que eu ainda tinha no quarto, porque eu tinha roubado um monte de coisa. E aí, quando eles vão dormir, eu resolvo ligar a televisão. E não conseguia mais dormir, e ligando a televisão e zapeando no canal. O ano é 2003, a Canção Nova ainda bem no início dos seus trabalhos, e de madrugada reprisava o programa. E o programa PHN foi reprisado, e de madrugada o Dunga cantava essa música, Restauração. E essa música entrou como uma faca no meu coração quando ela dizia: pare de se maltratar. E eu tinha uma ferida no rosto, porque era uma espinha que eu não parava de apertar e ficou grande, o meu rosto horrível, eu muito magro, com menos de 60 quilos. Eu já tinha a mesma altura que tenho hoje, e aí bem frágil. Eu me ajoelho de novo no chão e falo: se o Senhor existe, então muda a minha vida. Eu vi o Senhor na fazenda, muda a minha vida. E de manhã eu acordo e uma voz, uma locução interior, uma voz dentro de mim, que eu creio que foi o Espírito Santo, dizia: vá à igreja. 3 de julho de 2003, eu entrei na igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso pela primeira vez lá em Jacareí, buscando uma Santa Missa. Era uma segunda-feira, nesse dia não tinha Santa Missa. E continuo indo até hoje. Que bênção. Agora, dia 3 de julho, vou fazer 21 anos. A partir desse dia, depois dessa madrugada, por um milagre e não por outra coisa, eu nunca mais bebi. Eu bebia todos os dias. Vanessa, eu tomei álcool 96 de acender churrasqueira no gargalo. Eu usava todos os tipos de drogas. Eu usei drogas injetáveis destiladas com a água do vaso sanitário da minha casa, injetadas dentro da minha veia. Então, só por Deus mesmo que eu fui preservado e ainda continuo com saúde aqui para ajudar outras pessoas. Deus tinha um propósito em tudo isso, e hoje eu percebo, né? Mas naquela época, e hoje eu nem falo tanto sobre isso, mas agora revendo o passado, né, eu percebo esse caminho de Deus. Deus me protegeu de não morrer. Sim. Pessoas colocaram revólver no meu rosto. Dentro da minha boca foi colocado um cano de revólver por 3 vezes, em 3 situações diferentes. E por uma vez deram um tiro de revólver do lado da minha cabeça, no meu ouvido, me ameaçando também de morte. E eu passei por essas realidades em função daquilo que vivia. Mas, a partir daquele dia, 3 de julho de 2003, tudo mudou. Tudo mudou. Foi nascendo dentro do meu coração um desejo de ir à missa todos os dias. Foi nascendo no meu coração um desejo de fazer, como meu pai fazia, festas para Deus. Então eu comecei a pensar numa cristoteca. Era o que fazia a Aliança de Misericórdia em São Paulo. E eu peguei um ônibus, fui lá para São Paulo, bati na porta do padre Antonello e do padre Eduardo e pedi a eles: o senhor me autoriza? E eu me lembro como se fosse hoje, ele disse: cristoteca é da igreja, Marcelo, não é minha. Pode fazer.
E até hoje eu sou grato. E nós começamos a fazer lá no Elvira, Sim. no mesmo clube onde eu havia bebido, né? Carta de São Paulo a Romanos, capítulo 5, versículo 20, diz que aonde o pecado abundou, a graça superabundou. No mesmo quarto onde eu pecava, onde eu usava drogas, e ali onde eu me relacionava com pessoas, eu coloquei um crucificado na parede. Aos poucos, minha família foi se aproximando da fé. Minha casa virou um lugar lá em Jacareí, em algumas paróquias da nossa diocese, nós temos celebração nas casas. Sim. Não sei se você se lembra disso. Sim. E aí nós tínhamos na casa da minha mãe, porque a minha mãe aceitava a celebração na casa. E ela fazia questão, quando o ministro ia, de colocar o Cristo Eucarístico na âmbula, enquanto não recebíamos Jesus, dentro do meu quarto. No mesmo lugar onde eu pecava, agora Jesus estava. E ali, aquilo foi mudando a minha vida, foi mudando a minha história. Eu, aos poucos, conheci um grupo de oração e a Renovação Carismática mudou a minha vida. Eu sou muito grato a esse movimento e participo até hoje de um grupo de oração chamado Mais Que Vencedores, também dentro da obra social. E aí eu passei a ajudar outros jovens e fui chamado para fazer parte da comissão de coordenação de juventude na diocese. Em 2011, nós fomos para a Jornada Mundial da Juventude. E foi ali que nasceu esse desejo do ministério? Exatamente. Na verdade, o desejo Deus colocou no meu coração dentro de uma rádio. Mesmo, eu agora fazia um programa de rádio que ajudava a diocese, e aí um dia, olhando as pessoas que sofriam e que também testemunhavam, nasce no meu coração o desejo dessa pastoral, dessa ação missionária. E quando nós chegamos lá na Jornada Mundial da Juventude em Madrid, eu presenciei 2,5 milhões de jovens extremamente felizes, alegres, vibrantes, sem nenhum tipo de álcool, sem nenhuma droga, sem nada. E eu falei, então é possível que a gente viva isso. É possível. Aquilo que parecia utopia dentro de mim, na minha ideia, agora era realidade diante dos meus olhos. E Deus foi tão carinhoso comigo que o dia final da Jornada Mundial da Juventude era meu aniversário. 20 de agosto de 2011. Eu fazia 41 anos, eu estava na Espanha com 2,5 milhões de jovens e o Papa na minha festa de aniversário. Olha só, convidado especial. O Papa Bento XVI estava lá e dali eu saio com um propósito. Eu preciso falar com algum sacerdote. De lá eu vou para Roma, numa peregrinação. De Roma eu vou para a Terra Santa e na Terra Santa me encontro com o Padre Luiz Fernando Soares. Me encontro num presente de Deus. E lá eu apresento o projeto para ele e ele acolhe no coração. E logo em seguida, em 2012, ele me chama e nós começamos o trabalho na Paróquia Espírito Santo. Hoje nós estamos na Matriz São José e vamos fazer 12 anos. 12 anos de ministério Mais Que Vencedores. Quantas vidas salvas, né? Nossa, com a graça de Deus, né? Não é por mim, é só Deus que faz. Mas hoje, eu digo que a gente pode falar dos milagres de Jesus há 2.000 anos, mas eu gostaria muito de apresentar para vocês os milagres de Jesus há 2 horas, há 2 minutos, que acontecem lá dentro do Mais Que Vencedores, quando outros homens e mulheres com seus problemas, né? Eu tenho pessoas que tentaram suicídio, que tomaram medicações, que eram depressivos, ansiosos, pessoas que estavam presas, pessoas dos mais variadas realidades, hoje empresários que ansiosos, que quiseram se matar na pandemia, hoje reestruturados, suas famílias servindo ao Senhor e transformados pelo Espírito Santo. É muito bonito você dizer isso, Marcelo, porque muitas vezes quando a gente fala sobre essa questão das drogas, né? Hoje a gente tem um misto de questões aí, né? Que, enfim, que levam as pessoas a essa situação e não existe classe social para isso, né? Exatamente. E é muito importante a gente pensar nisso, né? E a vergonha da família diante disso. Então a gente precisa realmente falar sobre esse assunto para que as pessoas entendam. A gente sabe que não é fácil, né? Mas não desistam e também busque, independente da vergonha, deixa a vergonha de lado, vai lá e corre atrás daquele que você ama, né? Isso. Hoje é um dia especial, né? Muito Eu tô muito especial. feliz. Falei hoje, 26 de junho é o Dia Internacional de Combate às Drogas e hoje a gente sabe que hoje dar o apoio para a família também é muito importante. Porque aquilo que você falou, a família se sente envergonhada, Sim. né? Os filhos não sabem o que fazer, os mais novos não sabem a quem recorrer, muitas vezes não conseguem entender o que está acontecendo. Um pai que era bom agora extremamente agressivo, discute, né? Uma mãe que era boa está descontrolada agora. Mas que vencedores, primeira mão que eu estou falando aqui, nós vamos abrir uma sala para ludopatas. Se prepare, você que tem problemas com apostas e jogos. Nós vamos abrir uma sala agora de
apoio à ludopatia, que é a doença do apostar incondicionalmente até perder tudo. Em São José dos Campos nós já temos muitos casos, e no consultório eu já tenho 5 casos de pessoas que perderam valores muito altos, perderam quase uma casa apostando pelo celular e apostando de outras formas também. Então nós vamos abrir, nós temos hoje 2 salas, uma para mulheres e outra para homens, em situações que não são de contato com substâncias. Então, depressão, ansiedade, relacionamentos abusivos, né, relacionamentos tóxicos e narcisistas. Então, nós damos apoio para essas pessoas, para que elas restaurem as suas vidas e, principalmente, dando um novo sentido para suas vidas, façam uma experiência de encontro com Jesus. Porque é só Ele que pode mudar. Sim, é só Ele, até porque diante, né, de tudo isso, a gente sabe que hoje, por exemplo, no jornal, a gente deu a notícia, né? Triste, isso, né, da descriminalização da maconha. É uma luta, né? A gente corre atrás, liberação de bingos, enfim. A gente corre atrás, né? Mas o mundo acaba... O Brasil tá vindo na contramão, né? Então que oremos por tudo isso, né, Marcelo? Exatamente. E nós não vamos desanimar, viu? Não, porque não podemos. Nós não, essa abertura do STF, ela vai se fechar de novo na Câmara dos Deputados. Em nome de Jesus, nós temos ainda homens e mulheres de Deus lá, e nós vamos conseguir barrar isso. Em nome de Jesus, vamos. Porque o abuso de substâncias não traz benefícios nenhum para a sociedade, né? E nenhuma quantidade, exatamente, minha gente. Não existe nenhum isso. benefício, né? Quem fala isso é quem faz o uso e tem outro interesse com a comercialização, enfim, outras realidades. Ou não tem nenhum familiar que passou por isso. Porque quem tem um familiar que passa por isso, jamais colocaria isso em votação. Antes de encerrar, Marcelo, boa tarde, Vanessa, aqui é o Alexandre, coordenador diocesano da Pastoral da Sobriedade. Um grande abraço ao meu irmão Marcelo Bosco, grande homem de Deus. Louvado seja Deus por tudo que esse homem faz por amor ao próximo e a Deus primeiramente. A gente reza e Deus realiza. Também um grande homem que já esteve aqui, né? O Alê é meu irmão do coração. Eu, com a graça de Deus, o Alê um dia chegou também no Mais Que Vencedores. E hoje ele é o coordenador diocesano da Pastoral da Sobriedade. É uma história linda, isso, né? E aí eu vi esse homem chegar destruído e causando medo a todos. E hoje ele parece um anjo, né? Quando ele fala, é uma suavidade e a gente sente Deus, e a sua família é prova disso. Um beijo, querido. Muito obrigado por tudo, viu? Por ser meu irmão. Tem mais uma aqui antes da gente encerrar. Boa tarde, povo querido. Aí sim, grande Marcelão. Meu testemunho de libertação do alcoolismo é quase na mesma época dele. Grande irmão. Tem também a música Restauração do Dunga, até hoje me enche os olhos de lágrima. Fui alcoólatra por 20 anos. É o Luciano Aparecido também aqui. O Lu é nosso irmão também. Obrigado, viu, Lu? Deus abençoe. E a gente é quase na mesma época, de libertação, né? Marcelo, a gente já está caminhando para o final do programa aqui. Claro que a gente ficaria aqui até amanhã falando sobre isso, né? Mas eu gostaria, né, antes de encerrar, de fazer um ping-pong com você, mesmo na emoção aí. Eu sei que não é fácil, né? A gente ouvir pessoas que viveram as mesmas situações ou parecidas com as nossas, mas para encerrar tem um ping-pong aqui. Agora é uma palavra, hein? Eu te falo faço uma pergunta, uma palavra. Bora lá? Bora lá, vamos lá. Comida preferida? Bife e batata frita. Uma cor? Vermelho. Um filme? Mais Que Vencedores. Um lugar? O Sacrário. Nossa. Um livro? Um livro é O Caminho Se Faz Caminhando, do Dunga. Uma pessoa? Minha esposa, Tatiana. Uma saudade? Meus pais. Um sonho? Um sonho, a terra mais que vencedores, com a casa para acolher as pessoas. Eu ainda quero. Já te disse, você já se disse isso assim, eu ainda quero. Já sim. Eu ainda quero estender a mão para mais gente. Ir além, é o que eu escrevi hoje. Eu ainda quero ir além. Família, Marcelo, Família é tudo para mim, né? É onde é o meu alicerce, a minha referência, e de lá eu extraí o meu legado. O que eu sou hoje é fruto do que os meus pais plantaram em mim. Amor é? Amor é Jesus Cristo. Eu queria falar sobre isso rapidamente, porque muitas vezes nós temos uma compreensão do amor que não é real. Uma compreensão do amor apenas emocional, apenas de toque, carinho. E na verdade, o amor também é sacrifício. E muitas vezes também é dor. E o amor, ele só se resume
na pessoa de Jesus Cristo. Nós não vamos encontrar amor em outro lugar, hein, gente? Cuidado com isso. Outras realidades de amor fora de Cristo nós não vamos encontrar. Se a gente estiver com Jesus, a gente pode encontrar amor até nas pessoas, o filia e o ágape, mas fora de Jesus nós não vamos encontrar. Muito bem, Marcelo. Olha, como eu queria te agradecer, viu? Agradecer demais por essa participação, por esse testemunho. Só registrar aqui, boa tarde, Vanessa, menina de Deus, que maravilha de programa. Fiquei aqui ouvindo, até lágrimas foram derramadas, mas fiquei até o final da entrevista. Esse homem é de Deus, é maravilhoso e corajoso. Que Deus abençoe cada dia mais. É a Maria das Graças da Vila Paiva. Oh, Maria das Graças, Deus abençoe muito sua vida, irmã. Obrigado. Com esse testemunho é que a gente quer chegar a outras pessoas, chegar para você que talvez esteja passando uma situação parecida com a do Marcelo, seja com o seu filho, ou seja você, seja seu esposo. Busque, não desista, tenha esperança, porque para Deus nada é impossível e nós somos mais que vencedores. Marcelo, obrigada e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu que agradeço, Vanessa. Obrigado a todos da Canção Nova, né? Vocês saibam o quanto vocês são significativos pra gente, importantes. Nós estamos aí esperando uma oportunidade. Nós vamos falar com o Padre Evanildo também agora, a pedido do bispo. Dom César nos encaminhou para ele. E nós estamos muito felizes de estar juntos, principalmente no dia de hoje, estar aqui. E se você precisa de ajuda, procure o Mais Que Vencedores, né? Todos os nossos serviços são gratuitos, hein, Vanessa? Sim. Então isso é importante falar. Nós estamos na Matriz São José, mas podemos chegar até você também com as nossas missões. Com certeza. Abraço, Marcelo. Até a próxima. Obrigado, querida. Até a próxima. Gente, obrigada, viu, pela companhia, pela interação. Manda um abraço para algumas pessoas aqui. Joel Guido, o Celso, enfim, que mandaram pra gente aqui mensagem. Não deu tempo de todas, mas Deus abençoe vocês. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Papo Aberto CN.